Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui a mais um dia com as mensagens da palavra de Deus, que é muito importante, porque aqui está a vontade de Deus, né? E a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida e ensina o que fazer para que essa vontade que é de Deus, ela se materializa na nossa vida, seja no campo físico, material, né? No espiritual. Aqui a palavra de Deus ela é completa. Ela abrange todas as áreas, né? Saúde. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então a palavra de Deus, ela, por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, como está escrito. Como que ele vai ensinar, se ele é Espírito? Com a nossa participação. A nossa participação é ler a Bíblia, né? Nos consagrar a nossa vida, né? Renunciar o nosso tempo ali para poder fazer a vontade de Deus, né? Descobrir a vontade de Deus por intermédio da palavra dele. É andar nos caminhos dele, largar aquilo que desagrada a Deus. Aqui no livro de Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então Deus nos ensina a ser generoso, né? Fazer o bem, né? Compartilhar, dividir aquele que temos recebido, né? Quando tiver uma oportunidade, porque o Evangelho está sendo pregado o tempo todo. O Evangelho está sendo pregado a todo momento. Nesse momento, o Evangelho está sendo pregado por intermédio desse vídeo, como muitos que fazem o mesmo trabalho, como na própria igreja, nas reuniões. De uma forma ou de outra, o Evangelho tem sido pregado. E ali está sendo levado o conhecimento da verdade, o conhecimento da vontade de Deus, né? E isso que é dividir com aquela pessoa que não conhece. Mas para isso a pessoa também tem que aceitar, tem que crer que você está levando para ela, que é a palavra de Deus, tem fundamento, tem verdade, tem essa capacitação de mudar a vida dela. Porque a palavra de Deus tem toda a capacitação, todas as formas para poder a pessoa ser abençoada, ter, acima de tudo, sua alma salva, para não perder a sua alma no lago de enxofre, né? No tormento eterno, né? No inferno. Mas muitos procuram fazer outras coisas, buscar outros caminhos, fazer sua própria vontade. Que a nossa vontade para ser combatida só com as coisas de Deus, as ferramentas espirituais, que é o jejum, a leitura da palavra, né, a constância na oração, ser de oração, ser perseverante na oração, fugir da aparência do mal. Então isso você está lutando contra a vontade da carne, a vontade do pecado. Vamos ser pecadores, vamos continuar sendo, mas sabemos que estamos fazendo a parte, procurando fazer o melhor possível, de entregar a nossa oferta, a melhor possível, o melhor. Quando há esse esforço sincero e verdadeiro, para não fazer o que é errado, e mesmo assim às vezes acaba cometendo, acontecendo. O livro de João, né, fala lá que, filhinho, não pequei, mas se pecais, tem um advogado. Então a gente tem um advogado que é Jesus. Temos um advogado. O segredo é perseverar. O segredo é continuar caminhando, insistindo, buscando até o fim. O vencedor é aquele que perseverar até o fim. A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendida.
atende o clamor daquele que está buscando ajuda. Não só literalmente, aquela pessoa que está com fome, passando por necessidade financeira, falar da parte financeira. E não quer dizer que você tem que sair emprestando dinheiro para todo mundo, né? E você sendo bonzinho, não é isso, tá? Quando a Bíblia fala emprestará muito, mas tu não pedirá emprestado, quer dizer as condições, filho. As condições, porque tem muita gente aí que pede emprestado e não paga, e aí? Se você está pegando todas as pessoas por aí prestando e não pagar, como vai ficar a sua situação? Tá entendendo como que é? A pessoa tem que entender a palavra. Está querendo dizer que você vai ter condições até de emprestar. Você não vai precisar de favor de ninguém, de ajuda desse sentido financeiramente de ninguém. Então, porque você tem o que? O dono do ouro e da prata, que é Deus. Você tem a direção de Deus. E o que atende, né, será atendido quando você ajuda, quando você levanta. Porque tem situações que às vezes a pessoa está numa situação de desemprego, desespero, é pai de família, com criança pequena, e você está lá no seu trabalho, ou você tem seu empreendimento aí, sua empresa, e a pessoa te procura para você abrir uma porta para ela, arrumar uma oportunidade lá de trabalho. Aí você faz acontecer na vida dela, ajudando ela com essa oportunidade. Quando ela entra, não corresponde, não te dá esse voto que você deu, não valoriza, né? Esse voto de confiança que você deu. Vai lá, faz tudo errado, furta, trapaceia, tá querendo derrubar, puxar o tapete do outro. E isso acontece. Quantas pessoas que colocaram pessoas na empresa e quando foi ver, camarada agiu tudo de forma ao contrário que ele deveria agir, de forma que ele deveria se comportar, né? Foi desonesto, foi ingrato, foi cuspiu no prato que comeu. O que acontece, muitos que às vezes tiveram um determinado lugar, pregava a palavra, exercia um determinado cargo e determinado momento, algum momento da vida dele ali, da sua caminhada, do seu exercício, da sua função ali, fazendo a obra de Deus, começou a ter comportamento diferente, a olhar de forma diferente. E em determinado momento tomou uma decisão, escolheu sair, se desligar daquele ministério, que não concordava mais. Resolveu abrir um trabalho ou não abriu nada. E hoje o único trabalho que essa pessoa tem é denegrir aquele lugar. É denegrir, bater, bater, bater. Porque ele acha que a verdade é essa forma de pregar a verdade. Bater, bater naquele ministério ou ministérios, não só um específico. E essa pessoa se julga como Deus, dono da verdade. E ela não querer ficar ali, não concordar, é um particular dela, né? A fé individual, a gente tem o livre-arbítrio. Se ela estivesse continuando a obra, pregando o evangelho, buscando ganhar almas, poderia até a gente entender, falar que pelo menos essa pessoa está fazendo a obra, mas a pessoa está querendo denegrir quem está pregando, quem está faz o trabalho social, que está sendo generoso, como está falando aqui no Provérbios, né? Tem igrejas, ministérios, não preciso citar nome aqui, que fazem um trabalho social, tem um trabalho social dentro da igreja, ajuda muita gente, além do parte espiritual, né? A parte de alimento, tira a pessoa da fome, né? Da cesta básica, enfim, falando aqui, né? Vai
se estender muito. Mas a gente sabe que tem muita igreja que ajuda. E a palavra ali, naquele lugar, está sendo pregado. A palavra naquele momento ali, naquele lugar, ou melhor, naquele lugar, no momento que está sendo pregado, ela está libertando os que crê, os que recebe, os que atende, está sendo atendido também. Então precisa um pouco de sensibilidade aí. As pessoas que têm caído nesse tipo de ensinamento aí, esse tipo de conduta, né, de querer falar que está querendo abrir os olhos das pessoas para a verdade, dizendo como se ela falasse: a verdade está comigo, não está com ninguém. Todo mundo está errado, está comigo. A Bíblia diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Então a gente que tem que se examinar, a gente que tem que ver se realmente estamos na fé, se o local onde a gente estamos frequentando tem feito diferença na nossa vida, tem visto Deus no lugar onde você tem buscado o alimento. Então, não só no lugar, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então você tem que ser de Deus, buscar se fortalecer, buscar o alimento. A fonte que é Jesus, não é a igreja. A fonte, você busca a Deus na igreja, mas fora é onde você vai praticar a palavra. Quando eu falo você, é eu, todos nós, tá? Tô fora não sou dono da verdade não. Tô aqui levando a palavra, e essa palavra que eu tô te dando não tá voltando para mim também. Também tô sendo alimentado, também sou renovado. Também tô sendo despertado. Tô aprendendo também. Então é isso, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então eu tenho o prazer de vir aqui, eu leio, como me faz bem, eu quero que faz bem para vocês também. Que tá vendo esse vídeo, de repente você estava desesperado, angustiado, ou você que já conhece a palavra e tem prazer de ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Então, o objetivo do canal e do vídeo sempre é essa, dividir. De graça tem recebido, então de graça a gente também vai dar, como ser generoso, como está dizendo aqui, né? Aquele que atende será atendido. A gente atende o chamado de Deus, a vontade de Deus, submete a palavra de Deus, a vontade de Deus. Deus também se submete a nós, nos abençoa no dia a dia, supre a nossa necessidade, seja material, trabalho, seja espiritualmente, ministério, né? Seja saúde, quem precisa de saúde, depressão, se curar de depressão, doença mental, emocional, psicológica, espiritual, enfim. Então é isso, pessoal. Mais uma vez aqui, agradecer a Deus, né, por esse momento maravilhoso de estar em comunhão, levando a palavra dele. Que ele cada vez mais venha nos renovar. É esse encontro que a gente temos aqui quando estamos aqui falando da palavra, né, levando essa palavra para vocês, que todos nós sejamos abençoados, renovados, fortalecidos aqui. Deus cada vez mais venha falar, cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.